שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, ראיתי משמיים, ראיתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלכת לי עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך במצולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים מצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע. Shalom, aqui quem fala é Orhana Batia. E hoje eu vou fazer aqui a leitura do livro de Yashar referente a Parashá Vayeshev. E no final desse ano, os filhos de Jacó partiram de Siquém e chegaram a Hebron. A seu pai Isaque habitaram ali, mas seus rebanhos e manadas eles alimentavam diariamente em Siquém, pois não havia ali, naqueles dias, bons pastos. E Jacó e seus filhos e toda a casa habitaram no vale de Hebron. E foi naqueles dias, naquele ano, sendo o ano 106 da vida de Jacó, no 10º ano de Jacó ter vindo de Padã Arã, que Lia, mulher de Jacó, morreu, e ela tinha 51 anos de idade e morreu em Hebron. Jacó e seus filhos a enterraram na cova do campo de Macpela, que está em Hebron, que Abraão tinha comprado dos filhos de Het, para a posse de um lugar de enterro. E os filhos de Jacó habitaram com seu pai no vale de Hebron, e todos os moradores da terra sabiam de sua força e sua fama, que correra por toda a terra. E José, filho de Jacó, e seu irmão Benjamim, os filhos de Raquel, mulher de Jacó, eram ainda jovens, e não saíram com seus irmãos durante as suas batalhas na cidade dos amorreus. Quando José viu a força de seus irmãos e a sua grandeza, ele elogiou-os e exaltou-os, mas ele classificou-se maior que eles, exaltou-se acima deles. E Jacó, seu pai, também o amava mais que qualquer um de seus filhos, pois ele era um filho de sua velhice, e através de seu amor por ele, fez uma túnica de várias cores. Quando José viu que seu pai o amava mais que os seus irmãos, ele continuou a exaltar-se acima de seus irmãos, e ele trazia a seu pai maus relatos a respeito de seus irmãos. E os filhos de Jacó, vendo toda a conduta de José em relação a eles, e que o seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no,
e não podiam falar-lhe pacificamente todos os dias. José tinha 17 anos e exaltava-se diante de seus irmãos e pensou em elevar-se acima deles. Naquela época, ele teve um sonho, e ele veio a seus irmãos e disse-lhes seu sonho, e ele disse-lhes: Eu sonhei um sonho, e eis que estavam todos atando molhos em um campo. O meu feixe se levantou e colocou-se sobre a terra, e seus molhos o cercavam e inclinaram-se para ele. E seus irmãos responderam-lhe e disse-lhe: Que quer dizer esse sonho que tu sonhaste? Que tu imaginas em teu coração em reinar ou governar sobre nós? E ele ainda veio e disse a coisa a seu pai Jacó, e ele beijou José quando ouviu estas palavras da sua boca, e Jacó abençoou José. E quando os filhos de Jacó viram que o seu pai havia abençoado a José e tinha beijado ele, e que ele o amava muito, ficaram com ciúmes dele e o odiaram ainda mais. Depois disto, José relatou outro sonho e o relatou a seu pai na presença de seus irmãos. E José disse a seu pai e seus irmãos: Eis que novamente tive um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E o seu pai ouviu as palavras de José e seu sonho, e vendo que os seus irmãos odiavam José por conta dessa matéria, Jacó repreendeu a José diante de seus irmãos por conta dessa coisa, dizendo: O que quer dizer este sonho que tiveste? Estás ampliando-te perante teus irmãos, que são mais velhos que tu? Tu imaginas no teu coração que eu e tua mãe, teus 11 irmãos, viremos a inclinar diante de ti? Para o que falas que tu estas coisas? E seus irmãos tinham inveja dele por conta de suas palavras e sonhos, e eles continuaram a odiá-lo, e Jacó guardava os sonhos em seu coração. E os filhos de Jacó foram um dia alimentar o rebanho de seu pai Siquém, pois eram pastores, e ainda naqueles dias, enquanto os filhos de Jacó apacentavam em Siquém, eles se atrasaram, e a hora de recolher o gado chegou e eles não tinham regressado. E Jacó viu que seus filhos estavam atrasados em Siquém, e Jacó disse para consigo: Porventura o povo de Siquém se levantou para lutar contra eles, pois eles se atrasaram neste dia. E Jacó chamou seu filho José e ordenou-lhe, dizendo: Eis que teus irmãos estão apacentando em Siquém neste dia, e eis que ainda não voltaram. Vai agora e vê onde eles estão, e traz-me de volta notícias sobre o bem-estar de seus irmãos e o bem-estar do rebanho. E Jacó enviou seu filho José para o vale de Hebrom, e José veio a seus irmãos em Siquém, e não conseguia encontrá-los. E José subiu sobre o campo, que estava perto de Siquém, para ver onde seus irmãos haviam se dirigido. Ele se perdeu no caminho do deserto, e não sabia para que lado deveria ir. E um anjo do Eterno o encontrou vagando na estrada em direção ao campo, e José disse ao anjo: Estou procurando meus irmãos. Tu não ouviste dizer onde estão apacentando? E o anjo do Eterno disse a José: Eu vi teus irmãos apacentando aqui, e ouvi dizer que iriam apacentar em Dotã. E José ouviu a voz do anjo e foi a seus irmãos em Dotã. E ele os achou em Dotã alimentando o rebanho. José avançou para seus irmãos. Antes que eles tivessem chegado a eles resolveram matá-lo. E Simeão disse a seus irmãos: Eis aqui o homem dos sonhos, que está chegando a nós neste dia. E agora, portanto, virá, e vamos matá-lo e lançá-lo em um dos poços que estão no deserto. E quando seu pai o procurar de nós, vamos dizer que uma besta fera o devorou. Mas Rúben, ouvindo as palavras de seus irmãos sobre José, disse-lhes: Vocês não devem fazer isso, pois como poderemos olhar para o nosso pai Jacó? Lançai-o neste poço para morrer ali, mas não estendam uma mão sobre ele para derramar seu sangue. E Rúben disse isso a fim de livrá-lo de suas mãos, para trazê-lo de volta para seu pai. E quando José chegou a seus irmãos, ele se sentou diante deles. Eles se levantaram sobre ele, e agarraram-no, e feriram-no, e lançaram-no para a terra, e tiraram o casaco de muitas cores que ele vestia. E tomaram e lançaram-no da cova, e no poço não havia água, mas serpentes e escorpiões. E José estava com medo das serpentes e escorpiões que estavam no poço. E José gritou em alta voz, e o Eterno escondeu as serpentes e os escorpiões nas laterais do poço.
e eles não fizeram mal a José. E clamou José para fora do poço a seus irmãos e disse-lhes: O que eu fiz a vós? Em que pequei? Por que não temem ao Eterno ao meu respeito? Não sou eu de seus ossos e carne, e não é Jacó seu pai e meu pai? Por que vocês fazem isso a mim neste dia? E como vocês vão ser capazes de olhar para nosso pai Jacó? E continuou a gritar e a chamar seus irmãos. E ele disse: Ó Judá, Simeão e Levi, irmãos meus, me levantem do lugar de trevas em que vocês me colocaram. E venham para que tenham compaixão de mim, ó filhos do Eterno, e filhos de Jacó meu pai. Se pequei contra vocês, não são vocês os filhos de Abraão, Isaque e Jacó? Se eles viram um órfão e tiveram compaixão por ele, ou um que estava com fome, e deram-lhe pão para comer, ou um que estava com sede, e deram-lhe água para beber, ou um que estava nu e cobriram-no com vestes? E como vocês irão reter vossa piedade de seu irmão? Porque eu sou da vossa carne e ossos, e se eu pequei contra vós, certamente vocês vão fazer isso por causa do meu pai. E José disse essas palavras do poço, e seus irmãos não podiam ouvi-lo, nem inclinar seus ouvidos para as palavras de José. E José estava chorando e chorando na cova. José disse: Ó, o que meu pai saiba hoje, o ato que meus irmãos têm feito a mim, e as palavras que eles hoje têm falado contra mim. E todos os seus irmãos ouviram seus gritos e choros no poço. E seus irmãos foram e retiraram-se da cova, para que eles não pudessem ouvir os gritos de José e a sua voz chorando na cova. E eles se foram e se sentaram do lado oposto, à distância de um tiro de arco. E eles sentaram-se para comer pão. Enquanto eles estavam comendo, eles formaram juntamente conselho do que seria feito com ele, se matá-lo ou levá-lo de volta para o seu pai. Eles estavam formando conselho quando eles levantaram os olhos e viram, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha à distância, pela estrada de Gileade, indo para o Egito. E Judá disse-lhes: Que ganho será para nós se matarmos nosso irmão? Porventura o Eterno não vai cobrar isso de nós? Este é então o conselho a respeito dele que deve fazer-lhe. Eis que esta companhia de ismaelitas desce para o Egito. Agora, pois, vamos nos livrarmos dele com eles, e não seja nossa mão sobre ele, e eles vão levá-lo junto com eles, e ele vai se perder entre os povos da terra, e nós não iremos matá-lo com nossas próprias mãos. A proposta agradou a seus irmãos, e eles fizeram conforme a palavra de Judá. Enquanto eles estavam pensando sobre esse assunto, antes que a companhia de ismaelitas houvesse chegado até eles, 7 comerciantes de Midian passaram por eles. Enquanto passavam, eles estavam com sede, e eles levantaram os olhos e viram um buraco em que José estava emparedado. E eles olharam, e eis que toda espécie de aves estava sobre ele. E estes midianitas correram para o poço para beber água, pois pensaram que continha água, e dirigindo-se ao poço, ouviram a voz de José chorando na cova. E eles olharam para dentro do poço e eles viram, e eis que um jovem de bela aparência e favorecido. E chamaram-lhe e disseram: Quem és tu? E quem te trouxe para cá? E quem te colocou neste poço, aqui no deserto? E todos eles ajudaram a levantar José, e eles puxaram-no para fora. E trouxeram-no da cova, e levaram-no, e partiram em sua viagem, e passaram por seus irmãos. Estes lhe disseram: Por que vocês fazem isso para tirar fora nosso servo? Certamente que colocamos esse jovem no poço, porque se rebelou contra nós. E vocês vêm e o tiram e levam-no embora. Agora, pois, devolvam-no nosso servo. E os midianitas responderam e disseram aos filhos de Jacó: É esse vosso servo, ou este homem vos dirige? Porventura, serão vocês todos servos dele, pois ele é mais famoso e favorecido do que qualquer um de vocês. E porque todos falam falsamente a nós. Agora, portanto, não vamos ouvir as vossas palavras, nem assistir a vocês, pois encontramos o jovem no poço no deserto e nós o levamos. Vamos, portanto, seguir em frente. E todos os filhos de Jacó aproximaram-se, levantaram para eles e disseram-nos: Devolvam-nos o nosso servo, e por que todos vocês morrerão pelo fio da espada? E os midianitas gritaram contra eles, e eles sacaram suas espadas e aproximaram-se para lutar com os filhos de Jacó. E eis que Simeão levantou-se de seu assento
contra eles e saltou do chão, desembainhou a espada e se aproximou dos midianitas. Ele deu um grito terrível diante deles, de modo que seu grito foi ouvido à distância, e a terra tremeu diante dos gritos de Simeão. E os midianitas estavam aterrorizados por conta de Simeão e do som do seu grito, e eles caíram sobre seus rostos e ficaram excessivamente alarmados. E Simeão disse-lhes: Em verdade, eu sou Simeão, filho de Jacó, do hebreu, que com meu irmão destruímos a cidade de Siquém e a cidade dos amorreus. E assim fará Deus através de mim a todos os teus irmãos, o povo de Midian, como se fez também aos reis de Canaã, que vieram antes, e eles não puderam lutar contra mim. Agora, dá-nos de volta o jovem que tomaram, para que não entreguemos a vossa carne para as aves do céu e para os animais da terra. E os midianitas ficaram com mais medo de Simeão, e eles se aproximaram dos filhos de Jacó com terror e medo, com palavras pacíficas, dizendo: Certamente vocês já disseram que o jovem é teu servo, e que ele se rebelou contra vocês, e, portanto, colocaram-no no abismo. O que então vocês vão fazer com o servo que é rebelde contra o seu mestre? Agora, portanto, vendam para nós, e nós vamos dar-vos tudo o que pedirem por ele. Mas do Eterno vinha isto, a fim de que os filhos de Jacó não matassem seu irmão. E os midianitas viram que José de uma aparência atraente e bem favorecido, e eles puseram em seus corações e era urgente comprá-lo de seus irmãos. Os filhos de Jacó ouviram dos midianitas, e eles venderam seu irmão José por 20 moedas de prata. E Ruben não estava com eles. E os midianitas levaram José e continuaram sua jornada para Gileade. Eles estavam indo ao longo da estrada, e os midianitas arrependeram-se do que tinham feito, em ter comprado o jovem. E um disse para o outro: Que é esta coisa que temos feito ao tomar esse jovem dos hebreus, que é de aparência atraente e bem favorecido? Talvez esse jovem seja roubado da terra dos hebreus. Por que então temos feito esta coisa? Se ele estiver sendo procurado e encontrado em nossas mãos, vamos todos morrer por causa dele. Certamente que homens resistentes e poderosos o venderam para nós, a força de um dos quais vocês viram este dia. Talvez eles os roubaram de sua terra com a força e com seu poderoso braço, e por isso venderam-nos pelo pequeno valor que demos a eles. E enquanto estavam assim discursando juntos, eles olharam, e eis que a companhia de ismaelitas, que os filhos de Jacó avistaram em primeiro lugar, estava avançando para os midianitas. E os midianitas disseram uns aos outros: Vinde, vamos vender esse jovem para a companhia de ismaelitas que estão vindo em nossa direção. E vamos tomar dele o pouco que nós demos por ele, e seremos livres desse mal. E eles o fizeram. Chegaram aos ismaelitas, e os midianitas venderam José para os ismaelitas por 20 moedas de prata que tinham dado a ele e a seus irmãos. Por ele e a seus irmãos. E os midianitas seguiram seu caminho para Gileade, e os ismaelitas levaram José, e eles os colocaram em cima de um dos camelos e o levaram para o Egito. E José ouviu que os ismaelitas prosseguiam para o Egito, e José lamentou e chorou disso, e de que ele estava indo para longe da terra de Canaã, a partir de seu pai. E ele chorou amargamente enquanto ele estava andando em cima do camelo. E um de seus homens observou ele, fê-lo descer do camelo e andar a pé. E ainda assim José continuou a chorar e disse: Ó meu pai, meu pai. E um dos ismaelitas levantou e feriu José na bochecha, e ele ainda continuou a chorar. E José estava cansado da estrada e foi incapaz de prosseguir em conta da amargura de sua alma. E todos eles feriram e o afligiram na estrada e o aterrorizaram para que deixasse de chorar. E o Eterno viu a aflição de José e seu problema, e o Eterno fez descer sobre aqueles homens escuridão e confusão, e a mão de cada um que o feriu se tornou atrofiada. Disseram uns aos outros: O que é isto que Deus nos tem feito na estrada? E eles não sabiam que isto se abateu sobre eles por conta de José. E os homens prosseguiram na estrada, e eles passaram ao longo da estrada de Efrata, onde Raquel fora enterrada. E José chegou à sepultura de sua mãe, correu para a sepultura de sua mãe, caiu sobre o túmulo e chorou. E José gritou em alta voz sobre o túmulo de sua mãe, e disse: Ó minha mãe, ó tu que fizeste nascer, acorda agora, e sobe a ver seu filho, como ele foi vendido para escravo, e ninguém tem dó dele. Sobe e vê o teu filho, chora comigo por causa dos meus problemas, e vê o coração dos meus irmãos. Desperta, minha mãe, desperta, acorda do teu sono por mim, e batalha contra meus irmãos.
Oh, como me tiraram meu casaco e me venderam já 2 vezes como escravo, e separaram do meu pai, e não há ninguém que tenha pena de mim. Desperta e coloca a tua causa contra eles diante do Eterno, e vê quem o Eterno vai justificar no julgamento, e a quem vai condenar. Levanta-te, ó minha mãe, e ergue-te, desperta do teu sono, e vê meu pai, como a alma está para comigo neste dia, e consola-o e anima seu coração. E José continuou a falar essas palavras, e José gritou e chorou amargamente sobre o túmulo de sua mãe. E ele parou de falar, e com amargura de coração se tornou como uma pedra sobre o túmulo. E José ouviu uma voz que lhe falava debaixo da terra, que lhe respondeu com amargura de coração e com uma voz de choro, e orando com essas palavras: Meu filho José, eu ouvi a voz do teu choro e a voz das tuas lamentações, e ouvi tuas lágrimas. Conheço as tuas angústias, meu filho, e isto me entristece, porque o teu pesar grande e abundante é adicionado à minha dor. Agora, pois, meu filho José, espero no Eterno e aguarda por ele, e não tenhas medo, porque o Eterno é contigo, e ele te livrará de todos os problemas. Levanta-te, meu filho, e desce para o Egito com teus senhores, e não tenha medo, porque o Eterno está contigo, meu filho. E ela continuou a falar as palavras semelhantes a estas a José. E José, ouvindo isto, ele se espantou muito com isso e continuou a chorar. E após isto, um dos ismaelitas observou ele chorando e chorando em cima do túmulo, e sua ira se acendeu contra ele, e ele o levou de lá e o feriu e o amaldiçoou. José disse aos homens: Que eu ache graça aos vossos olhos para me levarem de volta à minha casa a meu pai, e ele vos dará abundância de riquezas. Responderam-lhe eles, dizendo: Não és tu um escravo? E onde está teu pai? Se tu tivesse um pai, tu não teria sido vendido já 2 vezes por escravo por tão pouco valor. E sua raiva foi ainda maior contra ele. E eles continuaram a espancar a ele para o castigarem. E José chorou amargamente. E o Eterno viu a aflição de José. E o Eterno feriu novamente esses homens e castigou eles. E o Eterno fez com que a escuridão envolvesse eles sobre a terra, e os relâmpagos brilharam e o trovão rugiu. A terra tremeu com a voz do trovão e do vento forte. E os homens ficaram apavorados e não sabiam onde eles deviam ir. E os animais e os camelos pararam e eles levaram-os, mas não quiseram ir. Eles feriu-os, mas eles se agacharam no chão, e os homens disseram uns aos outros: O que o Eterno nos tem feito? Quais são as nossas transgressões? E quais são os nossos pecados que esta coisa assim nos sobrevieram? E um deles respondeu e disse-lhes: Talvez seja por causa do pecado com que afligem este escravo. Tem essa coisa acontecido este dia para nós. Agora, portanto, implorem-lhe fortemente para que nos perdoe. E então saberemos por que sucede este mal a vós. Se Deus tiver compaixão por nós, então saberemos que tudo vem a nós por conta do pecado que afligimos este escravo. E os homens assim o fizeram. E eles suplicaram a José e pressionaram-no para perdoá-lo. E eles disseram: Pecamos contra o Eterno e contra ti, pois agora vimos te solicitar de teu Deus para que ele repudie a morte entre nós, porque pecamos contra ele. E José fez de acordo com suas palavras, e o Eterno ouviu José, e o Eterno afastou a praga com que ele havia afligido esses homens por conta de José. E os animais se levantaram do chão e os conduziram, e continuaram, e a fúria da tempestade amainou a terra, tornou-se tranquila. E os homens prosseguiram em sua viagem para ir ao deserto, e os homens sabiam que este mal lhes tinha acontecido por conta de José. Disseram uns aos outros: Eis que nós sabemos que foi por causa da sua aflição que este mal se abateu sobre nós. Agora, pois, por que havemos de levar essa morte sobre nossas almas? Retenhamos o conselho de que fazer para este escravo. E um deles respondeu e disse: Certamente ele nos disse para levá-lo de volta a seu pai. Agora, portanto, vem, vamos levá-lo de volta e iremos para o lugar que ele vai nos dizer, e tomar de sua família o preço que nós demos para ele e para nós, então irmos embora. E um deles respondeu de novo e disse: Eis que este conselho é muito bom, mas não podemos fazê-lo, pois o caminho é muito longe, e nós não podemos sair de nossa estrada. E mais um respondeu e disse-lhes: Este é o conselho a ser adotado, não teremos nos desviar dela. Eis que neste dia vamos para o Egito, e quando tivermos entrado no Egito, vamos vender lá a um preço elevado, e seremos livres de sua maldade.
E isto agradou aos homens, e eles o fizeram, e eles continuaram a viagem para o Egito com José. E quando os filhos de Jacó venderam seu irmão José aos midianitas, seus corações ficaram doloridos por causa dele, e se arrependeram de seus atos. Eles procuraram por ele para trazê-lo de volta, mas não conseguiram encontrá-lo. Rúben voltou à cova em que José tinha sido posto, a fim de levantá-lo para fora e restituí-lo a seu pai. E Rúben ficou ao lado da cova, e ele não ouviu uma palavra. Ele chamou: José, José. Ninguém respondeu ou disse uma palavra. E Rúben disse: José morreu por medo, ou alguma serpente causou sua morte. E o Rúben desceu ao poço, ele procurou por José, e não podia encontrá-lo no poço, ele saiu de novo. E Rúben rasgou suas vestes e disse: O menino não está lá, e como poderei consolar meu pai se ele estiver morto? Ele foi para seus irmãos e encontrou-os em luto por conta de José. Combinaram junto como informar seu pai sobre ele. E Rúben disse aos seus irmãos: Eu vim para o poço, e eis que José não estava lá. Então que diremos a nosso pai? Pois o meu pai vai requerer do rapaz de mim. E seus irmãos lhe responderam, dizendo: Assim e assim fizemos. E nossos corações doeram depois disso, por conta deste ato. E agora vamos procurar uma desculpa que vamos dar a nosso pai. E Rúben disse-lhes: Que é isto que temos feito para levar os cabelos brancos de nosso pai à sepultura ou em tristeza? A coisa não é boa que vocês fizeram. E Rúben sentou-se com eles, e todos se levantaram e juraram um ao outro em não contar esta coisa a Jacó. E todos eles disseram: O homem que disser isso para nosso pai, ou a sua família, ou que vá relatar isso a qualquer um dos filhos da terra, vamos todos nos levantar contra ele e matá-lo à espada. E os filhos de Jacó temiam este assunto, do mais jovem ao mais velho. E ninguém falou uma palavra, e eles esconderam a coisa em seus corações. Depois sentaram-se para determinar e inventar algo a dizer a seu pai Jacó sobre todas essas coisas. E Issacar disse-lhes: Eis aqui um conselho para vocês, se parecer bem aos seus olhos em fazer esta coisa: em tomarmos o casaco que pertence a José e rasgá-lo, e matar um bode e mergulhar em seu sangue, e enviá-lo para o nosso pai, e quando ele o vir, iremos dizer a ele que uma besta fera o devorou. Portanto, tomemos o casaco, e eis que seu sangue será sobre a sua pelagem, e fazendo isto estaremos livres de murmúrio de nosso pai. O conselho de Issacar lhe satisfez, e eles lhe deram ouvidos e fizeram conforme a palavra que Issacar aconselhou. E apressaram e pegaram a túnica de José e rasgaram, mataram o cabrito e tingiram a túnica no sangue dele. E então pisaram no pó, e eles mandaram o casaco para seu pai Jacó, pela mão de Naphtali, e ordenou-lhe que disse essas palavras: Nós reunimos o gado e tínhamos chegado tão longe como o caminho para Siquém. Mais adiante, quando encontramos esse casaco na estrada no deserto, mergulhado em sangue e em pó, agora, portanto, vê se a túnica de teu filho ou não. E Naphtali foi a ele, veio a seu pai, deu-lhe o casaco e falou-lhe todas as palavras que os seus irmãos lhe tinham ordenado. E Jacó viu a túnica de José, e ele sabia disso, e ele caiu com o rosto no chão. Tornou-se imóvel como uma pedra, e ele depois se levantou e gritou com alta voz, chorando, e disse: É a túnica de meu filho José. E Jacó se apressou e mandou um de seus servos aos seus filhos, e foi até eles e encontrou-os vindo ao longo da estrada com o rebanho. E os filhos de Jacó vieram seu pai sobre a noite, e eis que suas vestes estavam rasgadas, e a poeira era sobre sua cabeça. Eles encontraram seu pai gritando e chorando em alta voz. E Jacó disse aos seus filhos: Digam-me a verdade, que mal vocês têm trazido neste dia, repentinamente sobre mim. Eles responderam a seu pai Jacó, dizendo: Nós viemos ao longo deste dia, após o rebanho ter sido recolhido. E chegamos até a cidade de Siquém pela estrada no deserto, e encontramos este casaco cheio de sangue sobre o chão. E nós sabíamos a quem pertenceria, e enviamos-te, pois talvez tu pudesse saber. E Jacó ouviu as palavras de seus filhos e clamou com grande voz, e disse ele: É o casaco de meu filho, uma besta fera o devorou. José está feito em pedaços, porque eu enviei neste dia para ver se tudo estava bem com você e com o rebanho, para trazer novas de você. E ele foi como ordenei a ele. E isto aconteceu com ele neste dia, e eu pensava que meu filho estava com vocês.
Os filhos de Jacó, respondendo, disseram: Ele não veio para nós, nem nós temos visto ele a partir do momento de nossa ida até agora. Quando Jacó ouviu estas palavras, ele mais uma vez gritou em alta voz e se levantou e rasgou suas vestes, e pôs saco sobre os seus lombos, e ele chorou amargamente, chorou e levantou sua voz em pranto, e exclamou e disse estas palavras: José, meu filho, ó meu filho José, eu hoje te enviei para o bem-estar de teus irmãos, e eis que tu tens sido rasgado em pedaços. Continuando. José, meu filho, ó meu filho José, eu hoje te enviei para o bem-estar de teus irmãos, e eis que tu tens sido rasgado em pedaços. Através da minha mão foi que isso aconteceu com meu filho. Me entristeço-me por ti, meu filho José. Entristeço-me por ti. Foste como doce para mim durante a vida, e agora como excessivamente amarga é a tua morte para mim. E que eu tivesse morrido no lugar de José, meu filho, pois me entristeço. Infelizmente para ti, ó meu filho, ó meu filho, meu filho José, onde estás? Onde tu foste parar? Onde tu foste parar? Desperta, desperta do teu lugar e vem ver a minha tristeza por ti, ó meu filho José. Venha agora e conta as lágrimas que jorram dos meus olhos pelo meu rosto e leva-as diante do Eterno para que a sua raiva se aparte de mim. Ó meu filho José, como tu caíste pela mão de um, por quem ninguém tinha caído desde o princípio do mundo até este dia, porque tu tens sido condenado à morte pela ferida de um inimigo, afligido com crueldade. Mas com certeza eu sei que isto aconteceu a ti por conta da multidão dos meus pecados. Desperta agora e vê quão amargo é meu pesar por ti, ó meu filho, apesar de não te cobrir, nem te moldar, nem ter te dado fôlego e alma, mas foi o Eterno quem te formou e construiu os teus ossos e cobriu-os com a carne, e soprou em tuas narinas o sopro da vida, e em seguida ele deu-te a mim. Agora, verdadeiramente, o Eterno, quem te deu a mim, tomou-te de mim, e então te sobreveio. E Jacó continuou a falar semelhante a essas palavras a respeito de José, e ele chorou amargamente, ele caiu no chão e ficou imóvel. E todos os filhos de Jacó, vendo o pesar de seu pai, eles se arrependeram do que tinham feito, e eles também choraram amargamente. E Judá se levantou, e levantou a cabeça do pai do chão, e colocou-o no colo, e ele limpou as lágrimas de seu pai de sua face. E Judá chorava, enquanto a cabeça de seu pai estava deitada no colo, imóvel como uma pedra. E os filhos de Jacó viram o pesar de seu pai, e levantaram suas vozes e continuaram a chorar. E Jacó ainda estava deitado no chão, imóvel como uma pedra. E todos os seus filhos, e seus servos, e filhos dos servos, se levantaram e puseram-se em volta dele a confortá-lo. E ele se recusou a ser consolado. E toda a família de Jacó levantou-se e lamentou com grande pranto por conta de José e do pesar de seu pai. E a notícia chegou a Isaque, filho de Abraão, pai de Jacó, e ele chorou amargamente por conta de José, e ele toda a sua casa. E ele partiu do local onde morava, em Hebrom, e os seus homens com ele, e ele confortou Jacó, seu filho, e ele se recusou a ser consolado. Depois disso, Jacó levantou-se do chão, e suas lágrimas corriam pela sua face. E ele disse a seus filhos: Levantem-se e tirem suas espadas e seus arcos, e de fora para o campo, e procurem encontrar o corpo do meu filho, e tragam para mim, para que eu possa enterrá-lo. Procurem também, peço-vos, entre os animais, e caçem-nos, e o que aparecer diante de vocês que possa aproveitar, tragam para mim. Talvez o Eterno tenha piedade neste dia da minha aflição, e se levante antes de que se rasgue o corpo de meu filho em pedaços, e tragam-no para mim, e eu vou vingar a causa do meu filho. E os seus filhos fizeram como seu pai lhes havia ordenado, e levantaram-se cedo de manhã, cada um tomou a sua espada, seu arco em sua mão, e saíram para o campo para caçar os animais. E Jacó ainda estava chorando em voz alta, chorando e andando para lá e para cá em casa, ferindo as mãos, dizendo: José, meu filho José. E os filhos de Jacó foram para o deserto para prender os animais, e eis que um lobo veio em direção a eles, e eles o prenderam, e o trouxeram a seu pai, e eles disseram a ele:
Esta foi a primeira vez que nós o encontramos e o trazemos a ti, como tu nos ordenaste. O corpo do teu filho não conseguimos encontrar. E Jacó tomou a besta das mãos de seus filhos, e ele gritou em alta voz, chorando, segurando o animal em sua mão. E ele falou com o coração amargo à besta: Por que devoraste meu filho José? Como temeste o Eterno da terra, ou da minha angústia, para com meu filho José? E tu devoraste meu filho por nada, porque ele não cometeu nenhuma violência, e te tornaste assim culpado por sua conta, pois Deus vai exigir recompensa. E o Eterno abriu a boca do animal, a fim de consolar Jacó com essas palavras. Ele respondeu a Jacó e falou estas palavras a ele: Viva o Eterno que nos criou na terra, como vive a tua alma, meu Senhor. Eu não vi o teu filho, nem o rasguei em pedaços, mas de uma terra distante eu também vim para buscar meu filho que passou de mim neste dia, e eu não sei se ele está vivo ou morto. Hoje cheguei ao campo para buscar o meu filho, e seus filhos me agarraram e aumentaram a minha dor. E neste dia de hoje me trouxeram diante de ti, e eu já te falei todas as minhas palavras para ti. Agora, pois, ó filho do homem, eu estou em suas mãos. Faz-me neste dia como parecer bem aos seus olhos. Mas com a vida de Deus que me criou, eu não vi seu filho, e nem o rasguei em pedaços, nem a carne do homem entrou em minha boca todos os dias da minha vida. E quando Jacó ouviu as palavras da besta, ele ficou bastante espantado. Libertando o animal de sua mão, ele foi pelo seu caminho. E Jacó estava chorando em voz alta por José. Dia após dia ele chorou seu filho por muitos dias. E os filhos de Ismael, que compraram José dos midianitas, que tinham comprado de seus irmãos, e foram para o Egito com José, e quando chegaram ao Egito, eles se encontraram com 4 homens dos filhos de Medã, filho de Abraão, que tinha saído da terra do Egito em sua jornada. E os ismaelitas disseram-lhes: Vocês desejam comprar este escravo? E disseram: Dá-lo para nós. E eles entregaram José. E eles viram que ele era um jovem muito atraente, e o compraram por 20 moedas de prata. Os ismaelitas continuaram sua viagem para o Egito, e os filhos de Medã também retornaram para o Egito nesse dia. E eles disseram uns aos outros: Eis que temos ouvido que Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, procura um bom servo que poderá assistir diante dele para atendê-lo, e fazê-lo mordomo em sua casa e tudo que lhe pertence. Agora vamos vendê-lo a ele pelo preço que desejarmos, se ele for capaz de dar-nos o que exigimos a ele. E foram à casa de Potifar e disseram: Temos ouvido dizer que tu buscas um servo bom para assistir-lhe, e eis que temos um servo que vai satisfazer-te. Se tu puderes dar a nós o que desejarmos, iremos vendê-lo a ti. E disse Potifar: Tragam diante de mim e eu vou vê-lo. Se ele me agradar, darei o que vocês exigirem por ele. E eles foram e trouxeram José, e colocaram diante de Potifar. E ele o viu e agradou muito. E Potifar disse: Digam o que vocês desejam por este jovem. Eles disseram: 400 moedas de prata é o que desejamos por ele. E Potifar disse: Eu as darei se vocês me trouxerem um registro de sua venda para vocês, e me contarem a sua história, pois talvez ele possa ser roubado, porque esse jovem não é nem um escravo, nem um filho de escravo, mas eu observo nele a aparência de uma pessoa agradável e bonita. E eles foram e trouxeram os ismaelitas que haviam vendido a eles, e disseram-lhe falando: Ele é um escravo e foi vendido para eles. E Potifar ouviu as palavras dos ismaelitas e deu a prata a eles. E eles tomaram a prata e foram em sua jornada, e os ismaelitas também retornaram à sua casa. E Potifar tomou José e levou-o para sua casa, para que ele pudesse servi-lo. E José achou graça aos olhos de Potifar, e ele colocou confiança nele, e fê-lo mordomo em sua casa, e tudo o que pertencia a ele entregou na sua mão. E o Eterno estava com José. Ele se tornou um homem próspero, e abençoou o Eterno a casa de Potifar por causa de José. E Potifar deixou tudo o que tinha na mão de José, e José era o que decidia o que entrar e sair. Tudo era regulamentado por seu desejo na casa de Potifar. E José tinha 18 anos de idade, era um jovem de belos olhos e formosa aparência, e como ele não havia em toda a terra do Egito. Naquele tempo, enquanto ele estava na casa de seu senhor,
entrando e saindo da casa e assistindo seu mestre, Zelicá, esposa de seu mestre, levantou os olhos em direção a José, e ela olhou para ele, e eis que ele era um jovem atraente e bem favorecido. E ela cobiçou sua beleza em seu coração, e a sua alma se fixou em José, e ela seduziu dia após dia. E Zelicá seduzia José diariamente, mas José não pôde levantar os seus olhos para contemplar a mulher de seu mestre. E Zelicá disse-lhe: Que boa é a tua aparência e forma, realmente eu olhei em todos os escravos, e não vi um tão bonito como tu. Disse-lhe José: Certamente aquele que me criou no ventre de minha mãe criou toda a humanidade. E ela lhe disse: Quão formosos os teus olhos, com o qual tu deslumbras todos os habitantes do Egito, homens e mulheres. E ele disse-lhe: Como eles são lindos enquanto estamos vivos, mas tu deves querer contemplá-los no túmulo, certamente te afastarias deles. E ela lhe disse: Quão belos e agradáveis são todas as tuas palavras, toma agora, eu peço-te, a harpa que está na casa e toca com as tuas mãos, e vamos ouvir suas palavras. E ele lhe disse: Como belas e agradáveis são as minhas palavras quando eu canto o louvor de meu Deus, a sua glória. E disse-lhe: Como é bonito o cabelo da tua cabeça, eis o pente de ouro está na casa. Tome-o e enrola o cabelo da tua cabeça. E ele disse: Até quando irás falar essas palavras? Deixa de pronunciar essas palavras para mim, e levanta-te, dedica aos seus assuntos domésticos. E ela disse-lhe: Não há ninguém na minha casa, e não há nada para atender, a não ser as tuas palavras e desejo. Ainda assim, não obstante tudo isso, ela não conseguiu atrair José a ela, e nem ele colocava o olho nela, mas dirigiu seus olhos para o chão abaixo. E Zelicá desejava José em seu coração, que ele se deitasse com ela. E no momento em que José estava sentado em casa, fazendo seu trabalho, Zelicá veio e sentou-se diante dele. E ela seduziu diariamente com seu discurso para se deitar com ele. Ou sempre olhava para ele, mas José não dava ouvidos a ela. E ela disse: Se tu não fizeres de acordo com as minhas palavras, vou te punir com pena de morte, colocar um jugo de ferro sobre ti. José disse: Certamente Deus que criou o homem livre das cadeias dos prisioneiros. É ele quem me livrará da tua prisão e de teu juízo. Quando ela viu que não poderia prevalecer sobre ele, para convencê-lo, e a sua alma estando ainda fixa sobre ele, seu desejo a jogou numa doença grave. E todas as mulheres do Egito vieram visitá-la. E elas disseram-lhe: Por que estás neste estado de declínio? Tu que não te falta nada, certamente o teu marido é um grande príncipe e estimado à vista do rei. Não deverias ter tu falta de nada que desejasse o teu coração? E Zelicá respondeu-lhes dizendo: Neste dia deve ser dado a conhecer-vos de onde vem este mal que me transtorna, e vocês observam em mim. E ela mandou suas empregadas preparar alimento para todas as mulheres, e ela fez um banquete para elas, e todas as mulheres comeram em casa de Zelicá. E ela deu-lhes facas para descascar as cidras para comê-las. E ela ordenou que José vestisse com roupas caras, e que ele aparecesse diante delas. E José veio diante de seus olhos a todas as mulheres, olhavam José, e não conseguiam tirar os olhos de cima dele. E todas elas cortaram suas mãos com as facas que tinham em suas mãos, e todas as cidras que estavam em suas mãos estavam cheias de sangue. Elas não sabiam o que tinham feito, mas continuavam a olhar para a beleza de José. E Zelicá viu o que tinha feito, e ela disse-lhe: Que é este trabalho que vocês fizeram? Eis que vos dei cidras para comer, e vocês todas cortaram suas mãos. E todas as mulheres viram as suas mãos, e eis que elas estavam cheias de sangue, e seu sangue escorria sobre suas vestes. E disseram-lhe: Este escravo em sua casa tem nos espantado, e nós não conseguimos tirar os olhos dele por conta de sua beleza. E ela disse-lhes: Certamente isso aconteceu com vocês no momento em que vocês olharam ele, e vocês não puderam conter-se diante dele. Como então posso abster-se quando ele está constantemente em minha casa, e eu o vejo dia após dia entrando e saindo da minha casa? Como posso evitar este declínio ou perecer por conta disso? E disseram-lhe: As palavras são verdadeiras, pois quem pode ver esta bela forma em casa e abster-se dele, e ele não é teu escravo e serviçal em tua casa,
porque tu não lhe dizes que está em seu coração e permanece a tua alma na morte através desse problema. E ela disse: eu estou procurando diariamente convencê-lo, e ele não concorda com os meus desejos, e eu prometi-lhe tudo o que é bom, e ainda assim não obtive retorno dele. Estou, portanto, neste estado de declínio, como vocês estão vendo. E Zelicá ficou muito doente devido ao seu desejo por José, e ela ficou desesperadamente apaixonada por ele. E todas as pessoas da casa de Zelicá e seu marido não sabiam nada sobre este assunto, que Zelicá estava doente devido ao seu amor a José. E todas as pessoas da casa dela perguntavam-lhe, dizendo: por que estás doente e em declínio, se não lhe falta nada? E ela disse: não sei o que é isto que está aumentando diariamente em mim. E todas as mulheres suas amigas vinham diariamente para vê-la, e elas falaram com ela, e elas disseram-lhe: isso só é possível por causa do seu amor a José. Disseram-lhe: seduze-o e pega-o secretamente, talvez ele te ouça e evite esta morte de ti. Zelicá ficou pior devido ao seu amor a José, e ela continuou a piorar até que ela não tinha mais forças. Em um determinado dia, José estava fazendo o trabalho de seu mestre em casa, e Zelicá veio secretamente e de repente caiu sobre ele. E José foi contra ela, e ele foi mais forte que ela, e ele colocou-a no chão. E Zelicá chorou pelo desejo do seu coração em direção a ele. E ela suplicou a ele com lágrimas que fluíram em seu rosto, e ela falou-lhe em voz de súplica e amargura de alma, dizendo: já ouviste falar, viste ou conheceste uma mulher tão bonita como eu sou, ou melhor do que eu, que fale diariamente a ti, cai em declínio devido ao amor por ti, confere toda esta honra sobre ti, ainda tu não dás ouvido à minha voz? E se for por medo do teu mestre, porque ele pode punir-te, como o rei vive, nenhum dano deverá vir a ti devido a isto. Agora, por conseguinte, peço que me escutes, devolve-me a honra que te consenti, e adia esta morte de mim, porque eu deveria morrer por tua causa? E ela deixou de falar. José respondeu a ela, dizendo: abster-me-ei e deixo o assunto para meu mestre. Eis que meu mestre conhece tudo que está comigo em casa, pois tudo que pertence a ele entregou na minha mão. E como poderei fazer estas coisas na casa de meu mestre? Pois ele me tem também muito honrado em sua casa, e ele também me fez supervisor de sua casa. Ele tem me exaltado, e não há ninguém maior que nesta casa do que eu, e meu mestre não absteve nada de mim, com exceção de ti, que é sua esposa. Então, como então podes tu falar essas palavras a mim, e como podes fazer este grande mal e pecado eterno ao seu marido? Agora, portanto, abstenha-se, e não fale mais palavras como estas, porque eu não vou ouvir as suas palavras. Mas Zelicá não ouviu a José quando falou estas palavras para ela, mas ela diariamente seduzia-o a ouvi-la. E foi depois que o rio Mizraim encheu até as margens, e todos os habitantes de Mizraim, também o rei e príncipe, saíram com tambores e danças, pois era um grande feriado em Mizraim, no momento da inundação do mar Sior. Todos foram para lá para festejar o dia. E quando os Mizri, egípcios, saíram para o rio para se alegrarem, como era seu costume, todas as pessoas da casa de Potifar foram com eles. Mas Zelicá não foi com eles, pois ela disse: estou indisposta. Permaneceu sozinha em casa, nenhuma outra pessoa ficou com ela na casa. E ela levantou-se e foi ao campo da casa, e vestiu-se com trajes principescos. Colocou em cima de sua cabeça pedras preciosas e pedras de ônix, incrustadas com prata e ouro. E ela embelezou seu rosto e sua pele com todos os tipos de líquidos, perfumou o templo e a casa com cássia, incenso, e espalhou mirra e aloés. Depois sentou-se na entrada do templo, na passagem da casa, por onde José passaria para fazer seu trabalho. E eis que José veio do campo e entrou na casa para fazer o trabalho de seu mestre. E ele veio para o lugar que teria que passar, e viu todo o trabalho de Zelicá, e ele voltou. Zelicá viu José voltar e gritou para ele, dizendo: aonde tu vais, José? Venha para o teu trabalho, e eis que lhe darei espaço antes que tu chegues ao meu assento. José retornou e veio para casa, e passou dali para o lugar de sua sede, e ele sentou-se para fazer o trabalho de seu mestre, como de costume. E eis que Zelicá veio a ele e ficou diante dele com o seu vestuário principesco, e perfume de suas roupas se espalhou à distância.
E ela apressou-se, pegou em José e seus vestuários, e ela lhe disse: Como o rei vive, se tu não quiseres realizar o meu pedido, tu irás morrer neste dia. E ela esticou para trás a sua outra mão e tirou de sua espada debaixo de seu vestuário e colocou no pescoço de José e disse: Sobe e realiza meu pedido, senão tu morrerás nesse dia. E José teve medo de fazer isto, e ele levantou-se para fugir dela, e ela segurou suas vestes, e no terror da sua fuga, a roupa que Zelicá segurava foi rasgada. E José deixou a roupa na mão de Zelicá, e ele fugiu e saiu, pois ele estava com medo. Quando Zelicá viu que o vestuário de José fora rasgado, e que a deixou em sua mão, e tinha fugido, ela temeu por sua vida, pois a notícia sobre ela poderia se espalhar, e ela levantou-se e agiu com astúcia, e colocou fora o vestuário em que ela estava vestida, e ela colocou nela outras peças de roupas. E ela tomou o vestuário de José e colocou ao lado dela, e entrou-se e sentou-se no mesmo lugar onde ela tinha se sentado na sua doença, diante do povo de sua casa, em que tinha saído ao rio. E chamou um jovem rapaz que estava então na casa, e ela mandou chamar as pessoas da casa para ela. E quando ela os viu, ela disse-lhe com uma voz alta e de lamentação: Vejam que o hebreu que o seu mestre trouxe a esta casa fez, pois ele veio neste dia deitar-te comigo. Pois quando vocês saíram, ele veio para casa, e vendo que não havia nenhuma pessoa na casa, ele veio até mim, pegou-me com a intenção de deitar comigo. Eu segurei suas vestes e as rasguei e gritei com grande voz. Quando eu levantei minha voz, ele ficou com medo por sua vida, deixou sua roupa diante de mim e fugiu. E as pessoas da casa não falaram nada, mas sua ira acendeu-se contra José, e foram ao seu mestre e disseram-lhe palavras de sua artimanha. E Potifar voltou para casa enfurecido, e sua esposa gritou para ele, dizendo: O que é esta coisa que fizestes a mim, em trazer um hebreu, servo à minha casa? Pois ele veio a mim neste dia para divertir-se comigo. Assim ele fez a mim neste dia. Potifar ouviu sua esposa, e ordenou que José fosse punido com chibatadas severas, e eles o fizeram. Enquanto eles estavam batendo, José gritou com grande voz, e ele levantou seus olhos para o céu, e ele disse: Ó Eterno, tu sabes que sou inocente de todas essas coisas, e por que eu morrerei neste dia através de falsidade, pela mão desses incircuncisos homens maus, que tu bem conheces? Enquanto os homens de Potifar estavam batendo, José continuou a gritar e chorar, e havia uma criança de 11 meses de idade. O Eterno abriu a boca da criança e falou estas palavras diante dos homens de Potifar, que batiam em José, dizendo: O que vocês querem deste homem? Por que vocês fazem mal a ele? Minha mãe fala falsamente e mente, e assim foi a coisa. A criança disse exatamente tudo o que aconteceu e todas as palavras de Zelicá para José, dia após dia, assim ele o declarou. E todos os homens ouviram as palavras de seu filho, e eles questionaram muito as palavras da criança, e a criança deixou de falar e ficou muda. Potifar ficou muito envergonhado com as palavras de seu filho e mandou seus homens para não baterem mais em José, e os homens deixaram de bater em José. E Potifar pegou José e ordenou-lhe a comparecer perante a justiça diante dos sacerdotes, que eram juízes pertencentes ao rei, para julgá-lo sobre este assunto. E Potifar e José vieram diante dos sacerdotes, que eram juízes do rei, e ele disse a eles: Decidam, peço-vos, que condenação é devida a um servo que fez o que ele fez. Os sacerdotes disseram a José: Por que tu disseste isto ao teu mestre? José respondeu-lhe, dizendo: Não foi bem assim, meus senhores. Assim foi o assunto. E Potifar disse: José, certamente confiei em tuas mãos todos os que pertenciam a mim. Eu nada retive, menos minha esposa. E como pudeste fazer-me este mal? E José respondeu, dizendo: Não, meu senhor, como o Eterno vive, e como sua alma vive, meu senhor, as palavras que tu ouviste da tua esposa é falsa, pois assim foi o caso neste dia. 1 ano foi decorrido para mim desde que estou em tua casa. Tem visto qualquer iniquidade em mim, ou qualquer coisa que possa fazer com que exija a minha vida? Os sacerdotes disseram a Potifar: Envia-nos, te pedimos, traz diante de nós as vestes rasgadas de José, e deixe-nos ver o rasgo da mesma. Se o rasgo é na frente da peça da roupa, então seu rosto estava oposto ao dela. Se
Então ela provavelmente o segurou para chegar a ele, e com dolo sua esposa fez tudo o que ela falou. E trouxeram a roupa de José diante dos sacerdotes que eram juízes, e eles olharam, e eis que o rasgo estava na frente da roupa de José, e todos os sacerdotes souberam que ela o havia pressionado, e eles disseram: a sentença de morte não é devida a este escravo, pois ele não fez nada, mas o seu julgamento é de que ele seja colocado na prisão devido ao relato que através do qual diz que ele não foi ao qual diz que ele foi contra sua esposa. Potifar ouviu suas palavras e ele colocou-o na prisão, no lugar onde estavam confinados os prisioneiros do rei. E José ficou na casa de confinamento 12 anos. E não obstante a isto, a esposa de seu mestre não se esqueceu dele, e ela não cessou de falar a ele dia após dia para que ele ouvisse a ela. E no final de 3 meses, Elicá continuou indo ver José na casa de confinamento dia a dia, e ela tentou a ouvir. E Zelicá disse a José: quanto tempo tu permanecerás aqui? Mas ouve agora a minha voz, eu te tirarei desta prisão. José respondeu: é melhor para mim permanecer nesta prisão do que ouvir tuas palavras, pecando contra o Eterno. E ela disse-lhe: se não realizares o meu desejo, eu vou arrancar fora os teus olhos, adicionar grilhões aos teus pés, e vou te entregar nas mãos de quem nunca conheceste antes. E José respondeu a ela e disse: eis que o Criador de toda a terra é capaz de livrar-me de tudo o que tu possas fazer a mim. Pois ele abre os olhos dos cegos, liberta os cativos, preserva todos os estranhos que estão inquietos com a terra. E quando Zelicá viu que não conseguia convencer José a ouvi-la, ela parou de seduzi-lo. E José continuou confinado na prisão. E Jacó, pai de José, todos seus irmãos, que estavam na terra de Canaã, ainda choravam naqueles dias por causa de José, e Jacó recusou a ser consolado por causa de José. E Jacó chorou e lamentou todos aqueles dias. E foi nesse tempo, nesse ano, que é o ano da ida de José para Mitzraim, após seus irmãos terem vendido ele, que Ruben, filho de Jacó, foi para Timná e tomou como esposa Uliurã, filha de Ávio, cananeu, e ele veio a ela. Uliurã, a esposa de Ruben, concebeu e deu à luz Hanó, Palu, Hezron, Carme e 4 filhos. E Xamiú, seu irmão, tomou sua esposa Dinar como esposa, e ela deu à luz para ele Memuel, Yamim, Ohad, Yarin, Zorá, 5 filhos. Depois veio para Buná, a mulher cananeia, e a mesma Buná que Xamiú tomou em cativeiro da cidade de Shechem. Buná era sua mulher antes de Dinar, e servia a ela. E Xamiú veio a ela, e ela deu à luz Shaul. E Judá foi naquela época para Adulã, e ele veio um homem de Adulã, e seu nome era Hirá. E Judá viu lá a filha de um homem de Canaã, e seu nome era Aliá, filha de Shua. E ele a tomou como mulher, e Aliá deu à luz para Judá Ornã, Shiló, 3 filhos. Levi e Sacar foram para as terras do Oriente, tomaram para si mesmos esposas das filhas de Jobab, filho de Joctã, filho de Eber, as esposas de Jobab, filho de Joctã. Continuando. E Levi e Sacar foram para as terras do Oriente, tomaram para si mesmos para esposas as filhas de Jobab, filho de Joctã, filho de Eber, as esposas de Jobab, filho de Joctã, tiveram 2 filhas. O nome da mais velha era Adiná, e o nome da mais jovem era Aridá. Levi tomou Adiná e Issacar tomou Aridá, e eles vieram para a terra de Canaã, para a casa de seu pai. Adiná deu à luz para Levi Gerson, Querá, Merari, 3 filhos. Aridá deu à luz a Issacar, Tola, Puvá, Yob e Shomron, 4 filhos. E Dan foi para a terra de Moabe e tomou como esposa Afalef, filha de Ramudã, o Moabita, e ele trouxe a terra de Canaã. E Afalef era estéril, ela não tinha descendência, e o Eterno depois lembrou dela, a esposa de Dan, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e ela chamou seu nome de Hushim. Gad e Naphtali foram para Harã, e tomaram as filhas de Amurã,
filho de Uz, filho de Naor, como esposas. E estes são os nomes das filhas de Amurã. O nome da mais velha era Merimá, o nome da mais jovem, Uzith. Naftali tomou Merimá e Gad tomou Uzith, e levaram-nas para a terra de Canaã, para a casa de seu pai. Merimá gerou a Yarzel para Naftali, Guni, Yazer, Shalem, 4 filhos. E Uzith gerou a Gad, Zefion, Hagi, Shuni, Esbom, Eri, Arode, Arali, 7 filhos. Azer tomou a Adom, Ezer foi e tomou Adom, filha de Afal, Aflal, filho de Hadad, filho de Ismael, como esposa, e a trouxe à terra de Canaã. E Adom, esposa de Azer, morreu naqueles dias. Ela não tinha dado a ele nenhuma descendência. E foi depois da morte de Adom que Azer passou para o outro lado do rio e tomou como esposa Hadurá, filha de Abimaú, filho de Eber, filho de Shuam, ou Shem. A jovem era de uma aparência bonita e uma mulher sábia, e ela foi esposa de Malquiu, filho de Elã, filho de Shuam. Hadurá deu à luz a uma filha para Malquiu, e ele a chamou de Serah. E Malquiu morreu após isso, e Hadurá permaneceu na casa de seu pai. E após a morte da esposa em Azer, ele tomou Hadurá como esposa, e a trouxe para a terra de Canaã, e Será, sua filha, também a trouxe. E ela tinha 13 anos de idade, e a donzela foi trazida para a casa de Jacó. A donzela era de uma aparência bonita, e ela andou nos caminhos dos filhos de Jacó, e não lhe faltava nada, e o Eterno deu-lhe sabedoria e compreensão. E Hadurá, esposa de Azer, concebeu e deu luz a Imná, Isvá, Isvi, Beriá, 4 filhos. Zebulon foi a Midian e tomou como esposa Merishá, filha de Molade, filho de Abda, filho de Midian, e trouxe a terra de Canaã. Merushá gerou Sered a Zebulon, Elon e Yarleel, 3 filhos. E Jacó enviou para Arã, filho de Zoba, filho de Tera, e ele tomou para seu filho Benjamim, Merhalia, filho de Arã, e ele veio para a terra de Canaã, para a casa de Jacó. E Benjamim tinha 10 anos quando ficou com Merhalia, filha de Arã, como esposa. Merhalia concebeu e gerou para Benjamim Bela, Bequer, Asbel, Gera e Naamã, 5 filhos. E Benjamim tomou depois como esposa Aribar, filha de Shomron, filho de Abram, de sua primeira esposa, e ela tinha 18 anos de idade. Gerou para Benjamim Arque, Vosh, Mupim, Rupim, Ord, 5 filhos. E naqueles dias Judá foi à casa de Shem e tomou a Tamar, filha de Elã, o filho de Shem, como esposa para o seu primeiro filho Er. E Er veio à sua esposa Tamar, e ele tomou sua esposa. E quando ele chegou a ela, ele desperdiçava sua semente, e seu trabalho foi mau aos olhos do Eterno, e o Eterno matou. Depois da morte de Er, o primogênito de Judá, Judá disse a Onã: toma a esposa do teu irmão, e se case com ela como um parente próximo, e levante semente para teu irmão. Onã tomou Tamar como esposa, e ele veio a ela. Onã também fez igual ao trabalho de seu irmão, e seu trabalho foi mau aos olhos do Eterno, e ele também o matou. Quando Onã morreu, Judá disse a Tamar: permanece na casa do teu pai, até que meu filho Shiló esteja crescido. Judá não teve mais nenhum prazer em Tamar, para dar-lhe Shiló, pois ele disse: porventura também acabará morrendo como seus irmãos. E Tamar permaneceu na casa de seu pai, e Tamar ficou na casa do pai algum tempo. E no final do ano, Aliarte, esposa de Judá, morreu. E Judá foi consolado por sua esposa após a morte de Aliar. Judá subiu com seu amigo Irá para Tímna para negociar suas ovelhas. E Tamar ouviu que Judá tinha subido para Tímna para negociar as ovelhas, e que Shiló estava crescido, e Judá não se agradava mais dela.
E Tamar retirou as peças de vestuário de sua viuvez, e ela colocou umas roupas sobre ela, e ela cobriu-se inteiramente. Ela foi e sentou-se na via pública, na estrada para Timna. E Judá passou e a viu e a levou, e ele tomou a ela, e ela concebeu por ele. No momento do nascimento, eis que haviam gêmeos em seu ventre, e ele a chamou seu nome primeiro Pérez, e o nome do segundo Zerá. Naqueles dias, José ainda estava na prisão na terra do Egito. Naquela época, os atendentes de Faraó ficaram de pé diante dele, o chefe dos mordomos, o chefe dos padeiros, que pertencia ao rei de Misraim, do Egito. E o mordomo tomou o vinho e colocou diante do rei para beber. E o padeiro colocou o pão diante do rei para comer. O rei bebeu o vinho e comeu o pão, ele e os funcionários e ministros que comeram na mesa do rei. Enquanto eles estavam comendo e bebendo lá, o mordomo e o padeiro permaneceram, e os ministros do faraó encontraram muitas moscas no vinho que tinha trazido o mordomo, e pedras de nitrato foram encontradas no pão da padaria. O capitão colocou José como atendente oficial do faraó, e os oficiais de faraó estavam presos há um ano. E no final do ano, ambos sonharam sonhos uma noite. Na prisão onde eles estavam, de manhã, José foi assisti-los como de costume, e viu-os, e eis que seus rostos estavam abatidos e tristes. José perguntou-lhes: por que estão seus rostos tristes e desanimados neste dia? E eles disseram: tivemos sonhos e não há ninguém para interpretá-los. E José disse: conte-me, eu lhes peço seu sonho para mim, e o Eterno dará a vocês uma resposta de paz, como vocês desejam. E o mordomo contou o seu sonho a José, e ele disse: eu tive meu sonho, e eis que uma grande vinha estava diante de mim, e eis que na vinha eu vi 3 ramos, e vinha rapidamente, cresceu e alcançou uma grande altura, e seus ramos foram curados e tornaram-se uvas. Eu peguei as uvas e pressionei-as em um copo, e coloquei nas mãos do faraó, e ele bebeu. E José disse-lhe: os 3 ramos da vinha são 3 dias. Ainda no prazo de 3 dias, o rei vai mandar seres trazidos para fora, e ele irá te restaurar o seu ofício, e tornará a dar-te o rei seu vinho para beber como no início, quando eras mordomo. Mas deixe-me encontrar favor nos teus olhos, para que lembres de mim quando o faraó estiver bem contigo, e tragas bondade sobre mim, e tire-me desta prisão, pois fui roubado da terra de Canaã, vendido como escravo neste lugar. Também o que foi dito relativo à esposa do meu mestre é falso, pois eles colocaram-me neste calabouço por nada. E o mordomo respondeu a José, dizendo: se o rei lidar bem comigo como antes, tal como tu interpretaste a mim, vou fazer tudo o que tu desejas, e te tirarei deste calabouço. E o padeiro, vendo que José com precisão havia interpretado o sonho do mordomo, também se aproximou e contou seu sonho a José. E ele disse: no meu sonho eu vi, e eis que 3 cestas brancas na minha cabeça. E olhei, e eis que lá estavam no cesto superior todos os tipos de carnes cozidas para o faraó, e eis que as aves estavam comendo de fora da minha cabeça. E José lhe disse: as 3 cestas que tu viste são 3 dias, e dentro de 3 dias o faraó cortará a tua cabeça e a pendurará numa árvore, e as aves irão comer sua carne, como viste em seu sonho. Naqueles dias, a rainha estava prestes a dar à luz, e após esse dia ela gerou um filho ao rei de Misraim, e proclamaram que o rei tinha recebido seu primeiro filho, e todo o povo do Egito, juntamente com os funcionários e agentes do faraó, alegraram-se grandemente. Após o 3º dia de nascimento, o faraó fez uma festa para os seus funcionários e agentes, os anfitriões da terra de Zoar e da terra de Misraim. E todo o povo de Misraim, os servos de faraó, vieram a comer e beber com o rei na festa de seu filho, e para alegrar-se com a alegria do rei. E todos os oficiais do rei e seus servos foram alegrar-se neste momento durante 8 dias de festa, e festejaram com todos os instrumentos musicais, com tamborins, danças, na casa do rei por 8 dias. E o mordomo, a quem José tinha interpretado seu sonho, esqueceu-se de José, e ele não falou ao rei como ele havia prometido, pois isto veio do Eterno para punir José, pois ele havia confiado no homem. E José permaneceu após isso na prisão 2 anos,
até que completou 12 anos. Isaque, filho de Abraão, vivia naqueles dias na terra de Canaã. Ele estava com 180 anos de idade. E Esaú, seu filho, irmão de Jacó, que estava em Edom, ele e seus filhos tinham posses entre os filhos de Seir. E Esaú ouviu que o tempo de seu pai estava findando-se à morte. E ele e seus filhos e sua casa vieram à terra de Canaã, à casa de seu pai. E Jacó e seus filhos saíram do local onde eles habitavam em Hebrom. E todos eles vieram a seu pai Isaque e encontraram Esaú e seus filhos na tenda. E Jacó e seus filhos sentaram-se diante de seu pai Isaque. E Jacó estava ainda de luto por seu filho José. Isaque disse a Jacó: Traga-me os teus filhos e os abençoarei. E Jacó trouxe seus 11 filhos diante de seu pai Isaque. Isaque colocou as mãos sobre todos os filhos de Jacó, pegou-os e abraçou-os e o beijou um por um. E Isaque abençoou-os naquele dia. E ele disse-lhes: Que possa o Criador de vossos pais os abençoar e aumentar tuas sementes como as estrelas do céu em grande número. Isaque abençoou também os filhos de Esaú, dizendo: Que o Eterno possa fazer vocês serem um pavor e um terror para todos os que estiverem diante de vocês e todos os vossos inimigos. Isaque chamou Jacó e seus filhos, e todos eles vieram e sentaram-se diante de Isaque. E ele disse a Jacó: O Eterno, Criador de toda a terra, disse a mim: A tua semente eu darei esta terra como uma herança, e se as tuas crianças mantiverem meus estatutos e caminhos, eu os executarei a eles o juramento que jurei de teu pai Abraão. Agora, portanto, meu filho, ensina teus filhos e as tuas crianças a temer ao Eterno, e andarem no bom caminho que agradará ao Eterno Criador, para se manterem nos caminhos do Eterno e seus estatutos. E o Eterno também manterá a sua aliança com Abraão, e vai fazer bem com que vocês e suas sementes todos os dias. Quando Isaque terminou as instruções a Jacó e seus filhos, ele entregou-se em espírito e morreu. Jacó e Esaú caíram sobre o rosto de seu pai Isaque e choraram. Isaque tinha 180 anos de idade quando morreu na terra de Canaã, em Hebrom. Então seus filhos o levaram para a caverna de Macpela, que tinha sido comprada por Abraão, os filhos de Het, como possessão de um local para enterros. E todos os reis da terra de Canaã foram com Jacó e Esaú para enterrar Isaque. E todos os reis de Canaã mostraram grande honra a Isaque em sua morte. E os filhos de Jacó e os filhos de Esaú foram descalços sobre todo o caminho, andando e lamentando até que chegaram a Kiriat Arba. E Jacó e Esaú enterraram seu pai Isaque na caverna de Macpela, que é Kiriat Arba em Hebrom. Eles enterraram-no com grande honra, como um funeral dos reis. E Jacó e seus filhos, e Esaú e seus filhos, e todos os reis de Canaã, fizeram luto grande e pesado. Eles enterraram-no e fizeram muitos dias luto por ele. E Isaque deixou seu gado e suas posses, e todos que pertenciam a ele, para seus filhos. E Esaú disse a Jacó: Eis que eu peço a ti, tudo o que nosso pai deixou vamos dividir em 2 partes. Eu terei a escolha. E Jacó disse: Vamos fazê-lo. Jacó tomou tudo o que Isaque deixou na terra de Canaã, o gado, a propriedade, e ele colocou em 2 partes diante de Esaú e seus filhos. E ele disse: Esaú, eis que tudo isto está diante de ti. Escolhe tu mesmo a metade que tu queres tomar. E Jacó disse a Esaú: Ouve, peço-te, o que vou falar a ti. O Eterno do céu e da terra falou a nossos pais, Abraão e Isaque, dizendo: A tua semente dou esta terra como herança para sempre. Agora, portanto, tudo o que nosso pai deixou está diante de ti. Eis que toda a terra está diante de ti. Escolhe tu o que desejares. Se tu desejares a terra inteira, toma-a para ti e teus filhos para sempre. Se tu desejares as riquezas, leva-as para ti, e eu tomarei esta terra para mim e para meus filhos, para herdá-la para sempre. Nebaiote, filho de Ismael, estava na terra com seus filhos. Esaú consultou, dizendo: Tem, portanto, Jacó dito a mim? E assim ele me respondeu: E agora dá-me conselho e ouvirei. Nebaiote disse: O que é isso? Jacó disse a ti: Eis que todos os filhos de Canaã vivem com segurança em suas terras. E Jacó disse que irá herdá-la com sua semente todos os dias. Vá agora, pega as riquezas de teu pai e deixa Jacó teu irmão na terra, como lhe tem falado. Esaú levantou-se, voltou a Jacó e fez tudo o que Nebaiote, filho de Ismael, tinha aconselhado. E Esaú tomou todas as riquezas,
que Isaac tinha deixado, os servos, as bestas, o gado, todas as riquezas, e eles não deu nada a seu irmão Jacó. E Jacó tomou toda a terra de Canaã e o rio Mizraim, Egito, até o rio Eufrates, e ele tomou como posse eterna para seus filhos e para sua semente depois dele para sempre. E Jacó também tirou a seu irmão Esaú a caverna de Macpela, em Hebrom, que Abraão havia comprado de Efron como possessão de um local de enterro, para ele e sua semente para sempre. E Jacó escreveu no livro de compra, assinou e testemunhou tudo isso com 4 testemunhas fiéis. E estas são as palavras que Jacó escreveu no livro, dizendo: a terra de Canaã e todas as cidades dos hititas, os heveus, jabuseus, amorreus, perizeus e gigazeus, as 7 nações do rio Mizraim e até o rio Eufrates, a cidade de Hebrom, Kiriat Arba e a caverna que está nela, que tudo comprou Jacó de seu irmão Esaú por valor, e possessão como herança para sua semente depois dele para sempre. E Jacó levou o livro da compra e da assinatura e colocou em um recipiente de barro para que eles pudessem permanecer por muito tempo, e ele os entregou na mão de seus filhos. E Esaú tomou tudo o que seu pai tinha deixado a eles depois da morte de seu irmão Jacó, e ele levou todos os bens, de homens e bestas, camelos e burros, bois e cordeiros, prata e ouro, pedras e obidélio, e todas as riquezas que pertenciam a Isaque, filho de Abraão. E não houve nada que Esaú não tomasse para si de tudo que Isaque tinha deixado após sua morte. E Esaú levou tudo. Ele e seus filhos foram para casa, para a terra de Seir, o Oreu, longe de seu irmão Jacó e seus filhos. E Esaú tinha posses entre os filhos de Seir, e não retornou à terra de Canaã depois desse dia. E toda a terra de Canaã tornou-se uma herança aos filhos de Israel como herança eterna, e Esaú, com todos os seus filhos, herdaram a montanha de Seir. Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, עברתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלכת לי עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, נמצאו הימלה ואמר לי כך, באתי מן המים, נמצאו היד, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי
שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע.